Diz a Bíblia, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, de maneira completa, 100% do coração, não 99%, mas 100% de todo o teu coração e de toda a tua alma, não uma parte da alma, mas 100% da alma, de maneira completa, e de todo o teu pensamento, pensamento pela manhã, pensamento à tarde e pensamento à noite. Este é o primeiro e grande mandamento. Olha para mim, por favor. O que o Senhor Jesus ensina com o primeiro e grande mandamento? Ele ensina com o primeiro e grande mandamento que nós temos que colocá-lo no seu lugar, no lugar que é dele, no lugar que ele ocupou, ocupa e sempre ocupará. O lugar dele é de primeiro. Ele é o primeiro. Esse é o lugar dele. Porém, é necessário saber se esse tem sido o lugar dele na sua vida. Você vê que tudo tem o seu lugar. Pense, por exemplo, na sua casa. Tudo na sua casa tem o seu determinado lugar. Você não pega a roupa suja e coloca no armário. E você não pega a roupa limpa e coloca no cesto de roupa suja. Porque tem um lugar para roupa suja e tem um lugar para quê? Não ouvi. Para roupa limpa. Se eu for na cozinha da sua casa, eu não vou encontrar um chuveiro na cozinha da sua casa. E com certeza não haverá uma geladeira no banheiro da sua casa. Porque o chuveiro tem um lugar dele, que é no banheiro. A geladeira tem um lugar dela, que é na cozinha. Então tudo na sua casa tem um lugar. Mas não apenas na sua casa, no seu trabalho também. No seu trabalho tem um lugar do gerente e tem um lugar do porteiro. Um não ocupa o lugar do outro, porque cada um tem o seu lugar. No seu trabalho deve existir uma mesa, e tem quem ocupa o lado de cada mesa e o lado de lá da mesa. Então, no seu trabalho, tudo tem o seu lugar, mas não apenas no seu trabalho, na sua casa, na própria rua, o sinal, semáforo, tem um lugar, é na esquina, é no cruzamento. O pedestre tem um lugar para atravessar. Quem usa bicicleta tem um lugar para andar de bicicleta. Tudo tem o seu lugar. Na igreja, na própria igreja, o obreiro tem o seu lugar, tem a sala de obreiros. A criança tem o seu lugar, tem a escolinha. O pastor tem o seu lugar, que é no altar. O povo tem o seu lugar, que é na cadeira. Então, tudo tem o seu lugar. Mas isso não é apenas em casa, não é apenas no trabalho, na rua, na igreja, ou em qualquer parte. Isso é principalmente
no reino de Deus. No reino de Deus. E no reino de Deus, o Senhor Jesus, que é o Rei, Ele tem o seu lugar. Qual é o lugar dele? Ele é o primeiro. Se o reino é dele, então ele é o primeiro. E nós, que somos servos, ocupamos o segundo lugar. Então, muitas pessoas, na prática, porque saber disso, na teoria, todo mundo sabe, mas na prática, muitas pessoas não querem ocupar o segundo lugar. Muitas pessoas querem ocupar o primeiro lugar, mas o primeiro lugar é só dele. Você vê que no reino dos céus, o que houve com Lúcifer? Lúcifer, ele ocupava o segundo lugar, e ocupando o segundo lugar, ele quis ocupar o primeiro. Então você vê no livro de Apocalipse, que não houve mais lugar para ele no céu, está escrito, que não houve mais lugar para ele no céu, então ele foi lançado na terra, mas ele também não tem lugar na terra, por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque o diabo não tem lugar, no futuro, ele vai para o inferno, e do inferno para o lago de fogo, mas enquanto isso não acontece, o que ele faz? Ele fica buscando lugar, repouso, é isso que ele faz, e ele consegue encontrar lugar, ainda que ele não tenha, ainda que a Bíblia ensine que não devemos dar lugar para ele, ele consegue encontrar lugar, e aonde que ele consegue? Na vida de todos aqueles que acabam fazendo o que ele fez, tentando ocupar o primeiro lugar, mas o primeiro lugar é o de Deus, o primeiro lugar é do Senhor Jesus, e quando que uma pessoa que ainda que tenha essa consciência, quando é que ela quer ocupar o primeiro lugar? Quando ela deseja que seja a sua vontade aquela que venha prevalecer. Quando ela deseja fazer as coisas à sua própria maneira, não a maneira de Deus, mas ela quer fazer a sua própria maneira. Então, ela está tentando ocupar o lugar que não é dela, mas o lugar que é de Deus. Ou de repente, esse primeiro lugar que é de Deus tem sido ocupado não pela própria vontade, mas tem sido ocupado por outras pessoas, tem sido ocupado por outras coisas, quando coisas e pessoas são mais importantes que o Senhor Jesus. Eu posso dar exemplos, é normal atendermos pessoas que falam assim, eu estava me preparando para domingo de manhã vir na igreja, até que chegou um familiar. Então, o familiar chegou e eu fiquei com o familiar e não vim para a igreja. Por quê? Porque aquele familiar acabou ocupando o lugar que é do Senhor Jesus. A pessoa, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha. O Senhor Jesus, sendo o primeiro, ocupando o primeiro lugar,
ela iria falar: olha, eu tenho que ir na igreja, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou na igreja. Você quer vir comigo? Vamos comigo, vamos comigo. E se a pessoa dissesse: não, não quero, ao menos, tá bom, então você fica aqui, fica à vontade, eu vou e volto, porque eu já tenho um compromisso. É verdade, isso provavelmente iria desagradar a visita, iria desagradar o parente, iria desagradar o conhecido que ali chegou, mas o primeiro lugar é caracterizado pelo desejo que nós temos de agradar quem o ocupa. É exatamente isso. Eu vou desejar agradar quem ocupa o primeiro lugar da minha vida, ainda que para isso eu tenha que desagradar quem ocupa o segundo, o terceiro, o quarto ou até o quinto. E se de repente sou eu que ocupo o segundo lugar, então eu vou me desagradar para agradar o Senhor Jesus, que ocupa o primeiro lugar. A pergunta é: essa tem sido a sua fé? Você reconhece que você é o segundo e que Ele é o primeiro? Você reconhece isso? A pessoa que o tem como primeiro vive para agradá-lo. A pessoa que o tem como primeiro vive preocupada para fazer a sua vontade, para viver de acordo com o que está escrito, que inclusive é o dízimo. O dízimo é um reconhecimento que ele é o primeiro. O dízimo é o reconhecimento que ele é o número 1. E quando se apresenta o dízimo como prova de fidelidade, como prova de reconhecimento, que são as primícias, então, ao mesmo tempo que não deixamos lugar para o devorador, ao mesmo tempo preparamos um lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais será derramado na vida de alguém que tem o Senhor Jesus como segundo, como terceiro ou como quarto. Porque para que o Espírito Santo seja derramado, ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele já é o primeiro, ele já ocupa o primeiro lugar, mas a questão é, ele ter ocupado o primeiro lugar na sua vida? Porque se ele tem, quando você apresenta as suas primícias, que representam isso, colocá-lo em primeiro lugar, ao mesmo tempo que não resta lugar para o devorador, o lugar é preparado para que o Espírito dele, o Espírito do Todo-Poderoso, seja derramado. Então, aqui, de maneira clara, e o Senhor Jesus disse, este é o primeiro e grande mandamento. Então, o maior mandamento, que é o primeiro, o que ele nos ensina? A colocá-lo em primeiro lugar. A respeito do segundo, a respeito do terceiro, a respeito do quarto lugar, aí é uma decisão sua, mas ele tem que ser o primeiro. Então, é impossível viver no reino de Deus, porque o reino de Deus não é no céu, o reino de Deus é aqui na terra, é aqui nesse mundo, e é impossível viver no reino de Deus aqui nesse mundo
se ele não for o primeiro, porque ele é o rei. E são aqueles que, porque o têm em primeiro lugar e vivem nesse mundo, no reino de Deus, que amanhã a alma, ela vai viver por toda a eternidade no reino dos céus. Então, é uma questão de escolha. Escolha. Você hoje, você já tomou, já fez, melhor dizendo, você já fez várias escolhas. Você escolheu a roupa que ia colocar, o sapato que ia colocar, a comida que você ia comer. Você já fez várias escolhas. E colocá-lo em primeiro lugar, tê-lo em primeiro lugar, é uma questão também de escolha. É a pessoa que diz assim: a partir de hoje, não existe nada e ninguém que para mim seja mais importante do que ele. Por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho que é o melhor trabalho do mundo, ganhar almas, porque enquanto eu estou trabalhando para ganhar a sua alma, eu estou mantendo a minha alma salva, porque ao mesmo tempo que eu estou pregando, eu estou ouvindo. Mas a minha família não é mais importante que o Senhor Jesus. A minha esposa não é mais importante que o Senhor Jesus. Os meus filhos não são mais importantes que o Senhor Jesus. O meu trabalho não é mais importante que o Senhor Jesus. E você perguntando para minha esposa, ela vai responder o mesmo. Porque como o Senhor Jesus é o primeiro na minha vida, ocupa o primeiro lugar, ocupa também o primeiro lugar na vida dela. Então, quem o tem como primeiro, o ama. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, a maneira de amarmos a Ele, e esse amor não é como o amor entre homem e mulher, é o amor de fidelidade. Fidelidade. Quem o tem como primeiro, pode passar pelo que tiver que passar, vai permanecer até o fim. É como casamento. Eu posso ver aqui alguns casais, eu vejo alguns casais que frequentam aqui a igreja, e você que é casado, você vai entender muito bem o que eu vou falar para você, o que eu falo para todos. Você pode ver que no casamento, quando existe o amor, então não importa as dificuldades, as lutas enfrentadas, os dois permanecem juntos e permanecem até o fim. E na realidade, quanto mais dificuldade, quanto mais problemas, lutas e desafios, mais os dois ficam unidos. É literalmente uma só carne. E a mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. Então, a maneira de amá-lo é tê-lo no lugar dele. E qual o lugar dele? Não ouvi. Primeiro. Então, quem o tem como primeiro, não importa o que venha acontecer. E também não importa o que não venha acontecer, se permanece com ele até o fim, vivendo nesse mundo, no reino de Deus, e amanhã a alma vivendo no reino dos céus.